Você, pela primeira vez, fez alguma coisinha que te deu um friozinho na barriga? Pois é, hoje eu estou aqui com a Adriana Pontin, no Mulheraço, fazendo o primeiro podcast da minha vida. Olha só que coisa maravilhosa. Nós estamos em mais uma edição, mais um podcast da Vitrine Mulheraço. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber a Maria Alice Califani. Vocês já viram que é uma mulher porreta. É uma mulher maravilhosa, um mulheraço, que hoje inverteu aqui. Ela que fez a abertura do nossa Vitrine Mulheraço. E que alegria, né? Você vê que energia lá no alto para já iniciar esse podcast. Maria Alice, muito obrigada pela sua presença. Que bom que você está aqui com a gente. E sendo o seu primeiro podcast, eu tenho certeza que você vai se sair super bem, como em tudo que você faz, né? Então, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda à Vitrine Mulheraço. Eu é que agradeço a você, Adriana, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? O friozinho na barriga tá aqui, mas vamos lá, né? Ah, isso aí já é tirar de letra. Totalmente. Sim. Maria Alice, esse mês de abril, você compartilhou um pouquinho mais da sua experiência, da sua trajetória, né? E na nossa revista Mulheraço tem toda a sua história ali para a gente poder refletir um pouquinho. E eu fiquei muito feliz, muito impactada em conhecer mais profundamente ali da tua história. E eu queria que você falasse um pouquinho desse mulheraço que é a Alice, né? De como foi o início da sua trajetória, né? Você começou ali trabalhando junto com seus pais na lavoura, depois foi passando, né? Foi trabalhar num consultório, foi empregada doméstica, trabalhou no banco, então tem uma trajetória de muito aprendizado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória de aprendizados até chegar nesse mulheraço que você é hoje. Bom, em primeiro lugar, essa mulheraço, quem me deu essa fama de mulheraço foi você, né, Adriana? Foi você que começou. Por quê? Porque eu trabalho, a empresa mexe com aço. Então, ela falou mulheraço e caiu muito bem, né? Que deu certo. Combina totalmente. Totalmente. É difícil a gente falar da vida da gente assim. Quer dizer, é difícil e é bom, porque a gente vai relembrando cada passo, cada trajetória da nossa vida, né? Então, isso é muito bom. Iniciando, como sempre, né? A gente, quando criança, né? Meus pais eram bem assim, minha mãe trabalhava muito, meu pai também, mas a vida deles assim não foi aquela maravilha, foi aquele casamento, aqueles filhos que tiveram, mas assim numa fase difícil da vida que as coisas não iam, né? E eu tenho eu e mais 4 irmãos. E eu me recordo, antes de nós iniciarmos a minha vida de trabalho, eu me recordo que eu posso falar de coisas. De repente a pessoa vai falar, nossa, mas por que ela está falando isso? Eu estou falando isso porque veio na minha mente, tá, gente? Então, quando eu era criança, meus pais não tinham condições de dar alimento para a gente todo dia. E eu morava ali na Rua Bahia. E tinha uma feira que até hoje existe na Rua São Vicente. E a gente esperava a feira acabar para correr o lixo, né? O que sobrava, as coisas podres, as coisas que o povo via que não servia mais para eles, botava lá no lixão. E eu e meus irmãos, a gente ia para esse lugar pegar. Olha, gente, eu não vou chorar, não. Não vou chorar porque... Eu já estou chorando aqui. Porque a gente relembrar dessas coisas e ver onde eu cheguei hoje, com as bênçãos de Deus, é gratificante, muito gratificante. Então, eu e meus irmãos, a gente esperava 11 horas acabar aquela feira para correr o lixão, para levar comida, resto de verduras, frutas, para a gente comer. Isso não foi nenhuma vez, foi muito e muito tempo. Tanto é que quando eu passo na Rua São Vicente, eu recordo desse episódio. Nossa, aqui nessa rua eu virei tanto lixo aqui, né? Tanta coisa, mas são coisas boas que acontecem na vida da gente. E outro episódio também é ali no Xangri-Lá.
a gente, na época de escola, meus pais não tinham condições de comprar material escolar. O que que a gente fazia naquela época? A gente saía, eu e meus irmãos, pedir pão. Ô, tia, a senhora tem pão aí para dar para gente? Aquela rua do Xangri-Lá ali, praticamente aquelas casas todas a gente visitava toda semana. E na época de escola, a gente fazia uma listinha de material e saía pedindo material para o pessoal. Ó, tio, eu vou estudar, mas meu pai, naquela época, o governo não dava material. Então, a gente, para começar a estudar, a gente ganhou muito e muito material escolar pedindo para aquele local. Eu passo lá quase todo santo dia, e todo santo dia eu passo em cada casa que eu me lembro que eu parei, que a pessoa me acolheu, me deu, eu lembro, sabe? Então, são coisas que vai marcando na memória da gente, né? Que marcaram mesmo, né? E foram construindo essa Alice de hoje, E né? aí depois eu comecei a trabalhar, né? Primeiro lugar, eu trabalhava como babá, né? Eu comecei como babá de criança, cuidando de criança. Mas as pessoas precisavam, não porque elas trabalhavam, porque as mulheres daquela época elas não trabalhavam, era mais o homem, né? Mas ela queria uma criança junto com criança para ficar ali brincando, dando atenção, dando de comer, né? Então eu fiz muitos anos isso, tanto é que eu me lembro. Tá vindo as coisas da minha mente, hein, gente? Eu me lembro que numa das casas que eu trabalhei foi ali na Rua Sergipe. Então a pessoa falou assim, foi lá na minha casa, na minha mãe, e falou: olha, eu vou ficar com ela durante a semana toda, ela vai ficar com o meu filho, cuidar. Aí no período da tarde a criança dorme e ela vai para a escola. Aí ela me colocou no colégio aplicação. Sabe? Olha. Então, lá, inclusive, até hoje, eu tenho muitas amigas que eu mantive até hoje contato. Então, a gente saía, né? Eu saía de lá, ficava de manhã cuidando da criança, ia para a escola, voltava e ficava lá. E final de semana eu ia para minha casa, ficar sábado e domingo com os meus pais. Tá? E depois disso aí começou a vir. Aí eu comecei a trabalhar, eu já fiquei mais mocinha, né? E aí parei de trabalhar com criança e consegui um trabalho. Olha só, eu trabalhei, a minha amiga, né? A Ivone Ogama, ela falou assim: Alice, vem trabalhar com a gente no laboratório de prótese do Mário Ogama. Vem trabalhar com a gente. Eu fui trabalhar, 15 anos, né? Peguei e fui trabalhar com ela. Aí um dia um dentista passou por lá e me viu e gostou de mim. Aí ele me convidou para trabalhar no consultório dele. Inclusive hoje ele já deve estar com 80 e poucos anos, um senhor dentista, Dr. Jurandir Alves Ferreira, a quem eu agradeço imensamente, por tipo 70% do que eu tenho conhecimento de vida, de educação, não que meus pais não me deram, né? Mas a educação que ele me deu é de ser pontual, é de ser... Nossa, eu sempre falo para ele que de vez em quando eu apareço no consultório dele. Eu agradeço imensamente pelo suporte inicial da minha vida como adulta, que foi imprescindível. Um aprendizado ali, né? Como se você estivesse fazendo um estágio, o primeiro estágio numa empresa. E mal eu sabia que eu ia usar isso para o resto da minha vida, né? Porque você está ali, você está aprendendo, você está vendo, você está interagindo, você está pegando as coisas boas, né? Mas, e graças a isso, ia o meu tempo no banco também, né? Aí, um dos clientes, olha aqui, um dos clientes lá do consultório, ele era gerente do banco. Aí eu falei para ele, nossa, eu tenho tanta vontade de trabalhar no banco, eu vou falar o nome de todo mundo porque eu sou muito grata por ele. Se alguém vê eu falando dele, sabe que a coisa verídica. Antônia Aguiar Marinho. Ele era gerente do Bradesco. Aí ele falou assim, Alice, vai lá e faz o teste, né? Que naquela época, para entrar, tinha que ter teste. Eu falei, nossa senhora, acho que eu não vou passar não, né? Porque... E o medão, né? Eu só sei que eu fui lá, fiz o teste
E aí eles me chamaram para trabalhar. Nossa Senhora, o doutor Jurandir queria morrer, porque ele ia perder a secretária dele, e eu gostava de trabalhar Sim. imensamente lá, mas o meu sonho era trabalhar no banco. Quer E dizer, o era sonho uma de todo mundo. era uma outra oportunidade, Sim, o né? sonho de todo mundo. Acho que naquela época de jovem, naquela época quando o banco tinha 200, 300 funcionários, era trabalhar no banco. E eu consegui trabalhar no banco, né? Eu fiquei praticamente 14 anos no banco. E Nossa, lá eu bastante. aprendi muito em termos financeiros. Nossa, aquilo lá foi a minha base para estar hoje comandando a TSB Metalúrgica na parte financeira. Foi a minha base. E quando que você casou? Eu Foi, você cas... estava no banco? Não, eu estava no banco, eu estava no banco ainda quando eu me casei, né? Ah, E eu estava no banco. Se não me falha a memória, eu fiquei alguns anos, tanto é que a minha primeira filha, a Aline, ela nasceu, eu trabalhava no banco. E naquela época eu era motoqueira. olha Eu era só. motoqueira. A minha filha, praticamente, eu estava quase ganhando ela e eu andando de moto. O meu gerente falava assim para mim: mulher, eu vou te despedir. O que é isso? Que falta de responsabilidade é essa? Você está aí com barrigão que Malemar consegue. E eu amava moto, né? Tanto é que o meu filho foi piloto, tricampeão brasileiro de moto velocidade, né? Então ele Puxou herdou para a da mãe. mãe e Ah do lá. pai, porque o pai dele também ama moto, né? E aí, eu só sei que depois que eu ganhei a Aline, fui proibida de andar de moto. E hoje eu só não ando de moto porque meus filhos não deixam, porque é o meu sonho andar de moto. Eu amo andar de moto. Olha só, eles estão te segurando porque sabem Tá, que você vai, ó, vai vai mesmo. Mas sumir hoje de em moto. dia, Adriana, hoje em dia é diferente. É. Aquela época, todo mundo respeitava o motoqueiro, a gente não precisava usar capacete, era muito bom. Hoje não, hoje é um Outra absurdo. época, né? Hoje realmente eles estão com a razão em me segurar, que se eles não me seguram, eu entro no hall, mas estou com eles me brecando. Ô, Alice, então você teve a Aline e o o Diego, e o o Diego, Diego Faustino. os dois têm um casal, então. É. E E já tem uma a netinha, né? netinha, né? A Que leva o seu netinha. nome, Meu né? nome. A minha filha, quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, passou um certo tempo depois que ela soube que era menina, um dia ela chegou em mim e falou: mãe, eu sei que nome que eu vou dar para Nenê. Eu fiquei, nossa, já que legal, né? Ela falou: mãe, eu vou dar o seu nome porque o seu nome é tão lindo, igual você, mãe. Ela Ai, que falou. presente, né? Presente mesmo, viu? E ela, a minha netinha, nem se fala, né? Neta mora no coração, é a segunda filha, terceira, quarta, é tudo, né? É o xodó, né? Xodozão. Alice, tem uma coisa que a tua história é incrível, né? E você já me emocionou aqui no começo, né? Eu sabia de algumas coisas, mas não sabia desse detalhe, Ixi, né? tem tantos detalhes. E a gente olha realmente, né? Você como uma inspiração, né? Pelo trabalho, pela trajetória toda que a gente conhece de hoje atualmente, mas quando a gente olha para esse passado e você conta isso, realmente você é um mulheraço, você é uma inspiração, porque você nos mostra que é possível assim, sair de um lugar, ir para outro, conquistar os seus sonhos, conquistar seus objetivos, né? E você continua sendo, né, sempre, desde que eu te conheço, acho que tem aí mais de 10 anos, e você continua sempre a mesma pessoa, sempre alegre, sorridente, feliz, autêntica, né? Sempre com uma energia muito boa, e isso também faz diferença no dia a dia, né? E com tudo isso, você alcançou e conquistou, né? E transformou toda a sua vida e com certeza a vida da sua família ali que está junto, né? Mas tem algo que é muito legal e que eu gosto assim de quando alguém comenta sobre as relações, né? A dificuldade de trabalhar com o marido, de trabalhar em família, empresa familiar. Eu sempre falo assim, ó, vocês precisam conhecer a Alice, a história dela e a história do
ex-marido, que agora é ex-marido, É. mas vocês construíram, né, uma empresa juntos, enquanto estavam casados, e em algum momento vocês decidiram se separar e continuam amigos, continuam sócios e continuam cuidando e comandando a empresa juntos. Fala pra gente como é fazer isso de uma maneira tão saudável como eu sei que você tem feito. Adriana, as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Nós tivemos 25 anos de matrimônio, quer dizer, quase chegamos 25 anos de matrimônio, né? Então, na época, houve alguns problemas ao qual a gente se desentendeu, e aí cada um foi para lá, eu fui para cá, e aí um dia ele falou assim para mim, a gente está separando, né? Quer dizer, para você ver, até hoje nós não tivemos separação nenhuma de bens. Se separaram de Separaram corpos, e de casa. isso, de casa o nosso trato é tudo de boca a boca, sabe? Documentalmente nós somos separados, cada um tem a sua vida, né? Uhum. Mas eu só sei que foi acontecendo. Aí um dia ele, na fase que a gente estava se separando, aí ele falou: não, lá na empresa você não precisa sair, você continua lá comigo. Obviamente, né? Mas de qualquer maneira eu não tinha intenção de sair mesmo. Ainda bem que ele falou isso, viu? Eu acho muito legal, porque é bem o que você falou, as coisas foram acontecendo, mas eu acho que a forma como vocês levaram isso vai se encaminhando assim com muita leveza e com muita maturidade, né? Que é algo que a gente percebe hoje de muitas brigas, muito estresse, muito rancor, e vocês foram conduzindo as coisas de uma forma que com maturidade, né, Alice? Mas é porque desde que nós iniciamos, quando nós iniciamos a trabalhar junto, quando eu saí do banco, eu montei uma lojinha ali no Contour, naquelas quadradinho que tinha ali na lateral do Contour. Então, eu fui me aventurar a ser dona do meu próprio negócio, que era roupa, né? Eu e a minha cunhada, roupa. A gente ficou até um certo tempo lá trabalhando, só que era muito dificultoso lá, que tinha que trabalhar sábado, domingo até as 10 da noite, era um saco, né? Mas eu não estava preparada para aquilo, mas mesmo assim ainda ficamos muito tempo. Aí veio o bendito do governo, né? Na época, se não me engano, foi o Plano Cruzado que quebrou meio mundo. Ah, não, foi na época que cataram o dinheiro do povo, que recolheram o dinheiro do povo, quem tinha poupança tinha aquilo, não sei o quê. Então a coisa ficou difícil. E era eu e minha cunhada. A minha cunhada falou: vamos parar com isso, vamos. A gente parou, né? Porque não tinha o que fazer, né? Aí depois que eu parei com a minha cunhada, fechei a lojinha, a gente tinha comprado um monte de maquinário para costurar, arrumar costureira. E aí separamos e eu não vendi o maquinário. Eu comecei a fazer facção, sabe? Ali no Centro da Moda, a gente fazia facção para os lojistas, tudo. E depois, num certo tempo, também eu falei, não. E o João, que era meu marido, falava, meu, você aí perdendo tempo num negócio aí que você vai para lá, vai para cá e não sei o quê, e não dá nada, fecha isso daí e vem trabalhar comigo. Que ele já tinha PSB. Não, ele já estava no início, porque quando nós casamos, ele era funcionário. Ele é funcionário. Aí depois ele foi convidado a trabalhar no Ferro Velho Quintindo, que é o falecido Teobaldo de Ângelo, né? Aí ele deu uma enorme oportunidade para o João. Falou assim, João, você vem trabalhar aqui, porque ele gostava muito do João, né? Você vem trabalhar aqui e a gente, final do mês, o lucro que dá, a gente divide. Aí, um certo tempo depois, ele falou, não, João, agora nós não vamos trabalhar mais junto, não. Você vem, se estabelece aqui, constrói a sua empresa, né? Faz o seu NPJ, tudo,
E final do mês eu também, não vou trabalhar, eu só vou querer o lucro. E a gente naquela época trabalhava num lugar feio que você não tem noção. Olha, você olhava assim, dava até tristeza. O meu escritório, eu cheguei lá, dei uma arrumada, uma limpada, mas era feio, viu? Pelo amor de Deus. Mas ficamos lá. E depois, com o tempo, tinha o João, que fazia o trabalho dele e cuidava da parte financeira. E depois tinha mais 2 funcionários, que eram o Marcelo e o Robertinho, que até hoje está conosco na empresa, está lá firme e forte com a gente. E tem outros funcionários também que ainda continuam lá, né? E aí a empresa foi crescendo. Foi aqui, foi ali. E aí o Teobaldo tinha um terreno do lado, que onde hoje é a TSB, ele disse, vamos comprar isso? E na época a gente não tinha dinheiro, né? Mas o Teobaldo queria comprar e queria ajudar a gente. Aí dividiram lá em X parcela, era R$ 5.000 por mês. Ao dia que eu vi isso, eu falei, Jesus do céu, R$ 5.000 por não sei quanto tempo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o João é porreta, sabe? Ele é porreta, ele tem assim um olhar para negócio terrível. Eu que às vezes eu ficava preocupada, né? Porque dali a gente tinha que tirar da parte do homem, fazer a empresa funcionar, a casa e mais R$ 5.000 naquela época era dinheiro para chuchu, né? Mas olha, a hora que acabou de pagar isso, eu olhei para trás e falei, nossa, mas não é como o homem tinha razão? Olha Não só. é que ele tinha razão que o negócio ia dar certo? E eu aprendi isso com ele. A gente não pode desistir, a gente tem que falar, ó, é isso e é isso, vai acontecer isso. E hoje eu tenho essa tática. Vai ser isso, vai acontecer isso e vai dar nisso. Vou trabalhar para isso. Exatamente. Olha. E aí eu fiquei. Então, por que deu certo depois da separação? Porque lá a gente tinha um negócio definido, a função definida. Eu não entrava na parte dele, porque eu não entendia patavina mesmo, né? Eu só sabia que aquele cliente devia aquilo, o resto que acontecia eu não Vocês sabia dividiram nada. as funções. As funções, mas cada um assim respeitando o que é o do outro. Eu com confiança no trabalho dele e ele com confiança no meu trabalho. Você vê, ele poderia ter pensado assim, não vou deixar essa mulher aqui porque ela vai me passar a mão, ela vai, né? Mas olha, graças a Deus, hoje, se você perguntar para ele o dinheiro que ele tem lá na empresa, ele sabe porque ele olha o saldo dele, né? Mas quando nós éramos casados, ele nem sabia, ele nem me Toda a perguntava. organização, né, Era eu financeira que é você que fazia. faz. É eu que fazia. Agora, hoje, é eu e a minha filha, né, que cuida lá da parte financeira e mais as colaboradoras ali, a Giovana, a Camila, né? Sim. Mas foi isso, por isso é que deu certo, que a confiança que ele tinha em mim... maturidade, né? Mesmo que na relação pessoal vocês decidiram se separar, mas no profissional ali o que estava funcionando na empresa permaneceu. Sim. E fora dali também a gente se dá bem, sabe? As outras namoradas que ele teve, eu frequentava às vezes algum lugar que eles estavam juntos, a gente sentava junto. Então, até com as mulheres deles e os meus namorados que eu tive, foi tranquilo, sabe? Assim, tipo, você é livre, você faz o que você quer. Vocês são um exemplo em todas as áreas. Sabe? Assim. Então, é muito legal. Aniversário dos filhos, a gente está junto. Comemoração de família, nós estamos juntos. Eu vou para a casa dele em Porecatu, sabe? Então, assim, tipo... A gente só separou, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, eu respeito ele, ele me respeita, ele sabe a minha individualidade e eu conheço a dele também. Então, foi uma coisa assim, tranquila. Isso é muito bom, né? Porque tem os filhos, tem os netos, os amigos em comum. E vocês seguiram. Então, assim, parabéns, porque realmente é um exemplo. A gente vê tanta gente brigando, às vezes por nem tem bens, não tem herança, não tem dinheiro, mas está rancor, mágoa e muita briga. E vocês é completamente o contrário, né? Mesmo que teve, nos desentendemos, mas a gente resolveu seguir em frente, cada um na sua vida pessoal, mas com amizade, com respeito, com confiança um no outro. Com muito respeito. Isso é um grande exemplo, né? Então,
mais uma vez, parabéns, e que bom que você pode compartilhar isso com a gente, porque eu falo, é um exemplo mesmo para a gente, quando a gente tiver um problema e tiver uma discussão, a gente lembrar, vamos pensar como a Alice fez, ou então vamos pedir socorro para a Alice, para ela dar uma... Não, como é que se diz, né, que eu sou uma pessoa muito tranquila, né, eu não tenho neuras, eu não tenho, sabe, então às vezes eu tenho uma visão da vida, das coisas. Eu não sou, sabe? Eu sou de boa. Olha, um episódio também que eu acho graça quando eu lembro desse episódio. Posso falar, né? Pode, claro. Então, o meu filho, ele é piloto de motovelocidade, né? O Diego Faustino. E aí teve uma época, quando ele vinha correr em Londrina, a equipe dele todinha veio para Londrina. E aquele dia a gente convidou, eu era ainda casada, né? Convidamos a turma da equipe vir na minha casa, né, lá no apartamento, fazer um peixinho, né? Um peixinho sagrado, né? Que o João, inclusive, faz muito bem esse peixinho aberto, com tchan, né? Muito 10. E aí o pessoal veio, ele falou, bom, vai vir tanta gente, então eu vou comprar X peixe, beleza. Aí, como eu adoro ver pessoas, unir pessoas, peguei, chamei a irmã dele, não sei quem mais, chamei uns amigos meus, e na hora H que eu cheguei, eu falei, olha, eu convidei mais X pessoa. Você tá doida, mulher? Mas como você convidou? Isso daí que vai ser a quantia para todo mundo comer de boa e você me manda mais, não sei quanto. Eu não me lembro quantas pessoas iam a mais, mas ele ficou hiper mega preocupado porque ele queria que o pessoal comesse à vontade, né? E eu trouxe mais gente, as minhas cunhadas, acho que eu convidei uns casal de amigo meu, porque eu queria que todo mundo participasse daquele momento gostoso, né? Aí ele me chamou no canto, ele me deu uma bronca. Eu falei, João, fica tranquilo, as cunhadas perto, né? Fica tranquilo, você vai ver, esse peixe vai dar e vai sobrar. Ele deu risada na minha cara, vai sim, pode deixar assim. Só você, mulher, só você. Saiu, né? No final da festa, adivinha o que aconteceu? Tinha peixe lá ainda. Tinha peixe sobrando. Então, eles falam que até milagre do peixe eu faço. Muito bom. Hoje nós estamos aqui na Vitrine Mulheraço, mais uma edição desse podcast com essa energia super lá em cima, recebendo a Maria Alice Califani aqui, contando a sua história de vida, compartilhando experiências e, como sempre, né, um exemplo de mulheraço. Maria Alice, você também tem um trabalho voluntário, né, na igreja, né, em algumas ações aí que você faz. Você encontra tempo para muitas coisas. Então, Sim. Eu queria que você falasse sobre seu trabalho voluntário e sobre as suas paixões, né, que é dança, beach tênis e estar com as amigas. Estar com as amigas. Bom, não sei se você me segue lá no meu Instagram, mas vira e mexe, eu tô com a minha casa, meu apartamento cheia de amigas, porque eu tenho vários clubinhos da Luluzinha, né? É Luluzinha da dança, é Luluzinha do beach, é Luluzinha disso, Luluzinha daquilo. Pessoal do banco também, nós temos um grupo de amigas da época do banco, né? Então, eu adoro, eu amo isso, tá dentro de mim, unir as pessoas e fazer que todo mundo se sintam bem. E aí eu tenho a leitura, eu faço parte do Ministério da Liturgia, né, dos leitores, né, da São Vicente atualmente, mas por todas as paróquias por onde eu passei, eu sempre dei a minha colaboração como leitora. Na Rainha dos Apóstolos, eu e o João, na época, a gente fez o ECC e depois nós trabalhamos muito tempo na pastoral do dízimo. Eu fui 7 anos catequista lá na Rainha dos Apóstolos, ao qual eu amo aquela igreja e eu amo aquele pessoal. E depois, quando me mudei para o Papalhano, eu comecei a frequentar São Vicente de Paulo. E lá eu creio que deve fazer uns 10 anos que eu sou leitora lá, leitora assídua.
sabe? Então, e também 7 horas da manhã no santuário eucarístico lá do lado da paróquia. E é coisa que Deus me deu esse dom de ler, de passar os meus sentimentos. Ele me ilumina assim, cada vez que eu vou fazer a leitura, eu sinto a vibração que vem do alto para que eu possa transmitir a sua leitura com muito amor e carinho. Então, essa é a minha contribuição de tudo aquilo que o Senhor faz por mim 24 horas. Que legal. E a dança? Dançarina. A gente estava junto, ela, eu preciso ir embora que eu vou dançar. Mas é uma É muito bom, terapia, né? né, Adriana? É uma terapia a dança, É. né? Porque a gente fica o dia inteiro trabalhando aqui, corre ali, corre lá, e é assim, aqui, ali. Então, nada que a gente tem que se extravasar um pouco, né? Que tem que fazer alguma coisa que a gente goste, né? Então, a dança é uma terapia, assim, apesar que vem desde criança, né? Minha mãe ama dançar. Minha mãe saía para dançar. O dia que ela chegava em casa, que ela não dançava, mas pensa numa jararaca. Mas ela ficava louca da vida, menina. Ela ficava assim, possessa. E eu peguei, herdei isso dela. Então você vai dançar sempre, porque você está sempre alegre, feliz. Não. Sempre um apelido. Se eu pudesse, eu dançava todo dia. Todo dia eu Olha danço. só como é importante, né? A gente encontrar alguma coisa que nos faz bem e realmente encontrar momentos para isso. Ah, eu preciso fazer isso, que isso me faz bem. O beach tênis também, né? Eu adoro jogar beach tênis. Fazem, acho que o beach tênis fez 6 anos. Acho que faz uns 4 anos que eu tô direto lá no beach tênis. Amo jogar beach tênis também. E musculação, eu vou falar que eu gosto para incentivar vocês a irem fazer musculação, gente. Mas cá para nós eu não gosto não, viu? Eu Mas vou você sabe que é bom, que precisa, não, né? Exatamente, eu vou porque eu sei que nessa fase de idade que a gente está, é necessário, né? Não só a dança, como qualquer atividade física, é necessário para o nosso organismo, para a gente ficar bem, né? Você ficar... Não, e você ter essa consciência já é importante, né? Porque você tem consciência que você precisa fazer isso, mesmo que eu não goste, mas isso aqui eu tenho consciência que precisa ser feito, né? Assim como as tarefas do dia a dia, ou até mesmo quando a gente fala, eu quero ser igual a Alice. Opa, se eu quero ser igual a Alice, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que fazer coisas que, inclusive, eu não gostaria. Vou ter que abrir mão no final de semana, vou ter que estudar mais, vou ter que me comprometer mais, vou ter que me dedicar muito mais. Mas eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Né? Então é a mesma coisa a musculação, né? Não gosto muito, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Mas que agora também, né? Eu tô mais assídua porque eu peguei uma personal, a Carolzinha, que é gente fina, então é super bem. Porque se fosse para mim ir sozinha, assim, gente, é terrível, viu? Para quem bom ter uma companhia, para quem né? não gosta, é terrível. Mas você tendo uma companhia, você vai que a hora que você acorda assim, falou, opa, ela tá me esperando, vamos embora. É isso aí. Né? Muito bom. E além, eu tenho outras atividades também, lá no Sindimental, eu faço parte da diretoria, é reunião, é festa, é reunião, é isso, aquilo. Então, eu tenho, graças a Deus, né, enquanto Deus me der saúde, eu puder fazer todas essas coisas que eu gosto, estou fazendo. Isso aí, um exemplo, né? Alice, conta um pouquinho da TSB. Quais são os serviços? O que a TSB oferece ali que vocês conseguiram aí? São 37 anos, né, de TSB, mais de 40 funcionários. Tem funcionários que estão com vocês desde o início dessa trajetória. E funcionários que saem e depois pedem para voltar. Isso eu tenho recorrente. Conta um pouquinho para nós, então, como que funciona a TSB, os serviços? Olha, né? a TSB, ela começou assim com tipo de oferecendo apenas serviços, né? Serviço de corte e dobra, serviço de calandra, que é transformar um reto num curvo, no torno, sabe? Então, quando nós começamos, a gente só tinha um torno, umas 2 calandras, então tinha pouco maquinário, né?
E depois, com o tempo, como eu disse, que o João é uma pessoa para Visionário. visionário, ele assim, ele é top, porque ele é muito 10 para isso, sabe? O que ele bota o olho, a coisa cresce, sabe? Então, e aí a gente começou. Depois desse local que nós tínhamos lá, que era bem precário, aí nós compramos, né, o lote ao lado e começamos com barracão, com 2 barracão, aí foi comprando mais material, né, mais maquinário, colocamos o maquinário, aí veio uma dobradeira, veio 2 dobradeiras, aí foi aumentando, aí depois compramos máquina laser, sabe? Então a gente foi assim, fazendo puxadinho. Sabe? Puxadinho não, puxadão, né? Puxadão, Porque né? ela é Foram se enorme. especializando em algumas áreas, Sim, né? sim, Eu sim. lembro que, eu acho que tem uns 2 anos, você participou de uma ação que a gente fez também no Mulheraço, um talk show, e que você falou de uma máquina que vocês fabricam essa máquina e tem fila de espera no Brasil inteiro para receber essa Sim, máquina. mas essa máquina que eu estou dizendo é a laser, né? É a Aham. laser. Hoje ela já está assim mais acessível a muita gente, porque na época, quando nós compramos, ela era bem assim, tipo, poucas pessoas tinham, né? Hoje Aham. não, hoje já é bem mais, o pessoal já tem bem mais essa máquina, né? Mas então, nós estamos, o nosso forte é fabricação de máquina industrial. Sabe? Então, a Ok. gente trabalha com o pessoal de alimentício, a bateria. Essa que eu falei agora é de resíduos, não é? Ah, não, a de resíduos é em fardadeiras. É em fardadeira Enfardadeiras. que realmente nós estamos distribuindo para o Brasil Eu todo. lembro que você falou dessa Em máquina. fardadeira, né? Então, ela pega o reciclado e ela faz um fecho. Se ela está do tamanho de um cômodo, ela fica pela metade as folhas, né? Então, essa nós pegamos, né? O Brasil todo a gente vende ela. A Cacique, nós fizemos a empresa, eles mudaram para Linhares, fizeram uma unidade em Linhares, e nós aqui fizemos todo o equipamento da Cacique. Sabe? Então, a gente tem grandes empresas que faz com a gente. Que são clientes. Fábricas de baterias, alimentícias, tudo que você possa imaginar. Você tem na sua cabeça a sua máquina, você vai lá, que nós temos pessoal de engenharia, né? E leva o que você deseja fazer. A ideia e a gente dá um jeito de desenvolver a ideia, né? E agora também nós estamos com bem bacana também, kit de churrasco, é um garfinho de churrasco, aquela de fazer costela fechada. Então, vocês entrem lá no Instagram da TSB, que vocês vão ver as novidades que tem lá de churrasco. Agora tem churrasco também, tem outras coisas. É isso, nós temos vocês um monte não param de inovar, né? Estão sempre inovando. Exatamente. Isso... inovando que a gente tem que crescer. E é isso que faz a empresa permanecer, né? 37 anos, com essa cabeça, né? Com essa energia toda sua ali, junta com a expertise do João e equipe muito bem, muito competente, profissionais, e aí vocês vão inovando sempre. Então, tem uma continuidade, né? E os funcionários que nós temos também, hoje eu mandei recadinho para eles, né? Que eles são de ouros, né? Às vezes eles olham assim, mas o patrão não está nem aí com a gente. Estamos sim, que a gente reconhece que eles são, se não fosse eles ali na retaguarda, a TSB não está onde nós estamos hoje, porque a gente tem uma equipe muito bem equipada, estruturada, né? Cada um na sua função, cada um sabe o que faz. Então, é um trabalho em conjunto, né, Alice? Sim, vocês liderando e eles, cada um fazendo a sua parte, todo mundo em conjunto só tem a crescer, né? Com certeza é isso aí. E pretendemos mais, né? Porque agora está uma época um pouco complicada para o empresário, né? Governos só mandando para a gente o que você tem que fazer, que se você não fizer, você vai ser punido, você tem que fazer isso, aquilo, mas
tirar os impostos nossos para amenizar, para a gente dar uma melhor condição para o funcionário, eles não fazem, né? É. Cobrar é maravilha. Mas são fases, né? E Espero, viu? vocês já passaram fases difíceis, fases que estão mais tranquilo, e assim vai se encaminhando. E eu vejo que mesmo com toda essa dificuldade, você ainda está com projetos novos, né? Sim, sim, então, sim. Conta um pouquinho dessa nova etapa aí que você está trazendo para a gente também um produto ligado à saúde. Ah, tá. Mas essa é uma etapa particular, né? É uma etapa particular, porque eu sou assim, eu gosto muito das coisas holísticas. Energia, reiki, várias coisas eu curto, faço curso porque eu gosto, né? E por um acaso, essa Prife me encontrou, não fui eu que encontrei ela é que me encontrou, né? E é uma oportunidade que eu vi de fazer o bem ao próximo, além de que ter a minha equipe trabalhando, né? Que isso é um marketing de rede, né? Mas é uma rede assim super mega eficiente, mas o meu intuito realmente é de levar a saúde para as pessoas, porque esse aparelho da Prife, que ele se chama Iterecare, ele tira a dor das pessoas, tá? Ele não é, como é que eu digo? É como se fosse um aparelho, um laser que você vai passar? Ele é uma frequência terahertz. Ele é patenteado pela Prife, certo? Então, se alguém vir com um aparelho igual aquele, dizendo que é com terahertz, se não for da Prife, é falso, é fake. Como já tem na internet, né? Ele é fake. Então, ela é uma frequência que ela realinha as nossas células. Por exemplo, a nossa frequência ela trabalha em torno de 400 Hz. Sua célula, com o passar do tempo, ela vai ficando igual colchão. Vamos lá, olha só o que eu pensei em falar, hein? É igual o colchão está aqui. Aí você vai usando, ele só vai abaixando. E é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, né? Então, as nossas energias, com o passar do tempo, vai ficando. E ele vem para restabelecer essa energia nossa, voltar no campo que é necessário para você viver bem, viver sem dor, né? E ela faz o mesmo ato da acupuntura no seu corpo. Se você fizer o protocolo correto do Iteracare, você tem todos os seus meridianos da acupuntura sendo desbloqueada no seu corpo. Olha. Então, um protocolo do Iteracare, ele resolve... Seria a mesma coisa que você fizesse 10 auricultura. Sabe? Olha só, acupuntura. Olha, se você esteve lá na fábrica, né, na Malásia, conta como foi. Não, nós ficamos, eu e toda a equipe, porque esse aparelho, ele é da Malásia, certo? Ele está entrando no Brasil agora, ainda o pessoal não conhece muito ele, porque ele está entrando no Brasil agora em junho, vai fazer 1 ano que ele entrou no Brasil, mas o equipamento em si, ele entrou, foi praticamente em dezembro que ele chegou em nossas mãos. E atualmente a Prife já está com mais de 2.000 distribuidores no Brasil todo. Dia 6 de julho, agora, dia 7 de julho, vai ser inaugurada a sede da Prife aqui no Brasil. Então, não é brincadeira essa empresa. É uma empresa... Uma empresa séria, né? Seríssima. Ela e tá com em tecnologias países diferentes, né? A gente está conhecendo agora várias outras tecnologias, né? E você você trazendo isso aqui para nós também é importante, porque é algo que você já esteve na fábrica, já conheceu, você é uma pessoa que a gente já conhece, então assim, eu tenho garantias de que realmente é um produto bom. Olha, para você ter ideia, o meu aparelho que eu uso, ele quebrou um pininho. Não sei como aconteceu lá, que eu puxei o pininho e ficou lá dentro. O que aconteceu? Eu liguei para lá, manda de volta que eu estou mandando para você. Olha só. Sabe? Então, é assim, nós temos, além do aparelho, nós temos muitas coisas que tem... Nós temos um óculos que ele não tem lente, mas ele tem íons aqui na armação dele, sabe? Ele tem íons.
a luz vermelha, a tela azul ele libera, ele descansa. Assim, é fabuloso o óculos para quem vive o dia inteiro em computador, que esse óculos é excelente. Se a pessoa tem grau, pode colocar o grau, tirar o próprio, né, do óculos e colocar o óculos de grau, porque ele tira dor de cabeça, porque ele vai aqui, ó. O íons dele está na armação, não está na lente. Olha que interessante. Sensacional, é sensacional. Então, já falando da Prife, entre no meu Instagram, é iteracare.leve.br. Lá vocês vão conhecer um pouco deste aparelho ao qual eu estou me dedicando a fazer acontecer para as pessoas ficarem bem, porque deixa mesmo. Melhora a qualidade de Sim. vida, né? Hoje nós estamos na Vitrine Mulheraço, esse espaço, esse ambiente em que a gente promove, né, mulheres que são referência. A nossa intenção aqui é trazer mulheres que são inspiração para que elas possam compartilhar a sua história e trazendo sempre, né, reflexões para que a gente possa ir moldando e se transformando e a cada dia a gente possa evoluir através dessas experiências. Lembrando sempre, né, a história completa da Alice está na Vitrine Mulheraço, a nossa revista digital, e claro que com mais energia, com esse dinamismo todo aqui no nosso podcast. Alice, Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice, conta para mim agora assim, o que é para você ser um mulheraço? Ai, 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 mulheraço, mexe com aço, tá? Mexe com aço. Olha, na verdade, é uma coisa tão minha, tão eu, que eu não sei como te dizer o que é ser mulheraço. Ser mulheraço, para mim, é isso que eu sou. Não tenho Ter assim, passado mas... por desafios, ter passado por vários problemas, Mas enfrentar os problemas Adriana, de frente, né? Mas o duro é que eu não lembro dessas coisas, você quer saber? Eu não me lembro dessas coisas, eu sempre vou para frente. Eu não fico caçando. Mas, eu voltei aqui agora porque você me perguntou, né? Eu escrevi, mas assim, toda a minha vida eu não fico voltando para trás, eu vou para frente. E isso já é um grande ensinamento para nós, né? O que é ser um mulheraço? Mesmo com todos os problemas, passei por esses problemas, porque os problemas passam. Muita gente tem o costume de ficar preso a problema, preso. O problema passa. Ele veio para trazer um aprendizado. Exatamente. Isso acaba exatamente. E depois a gente segue. E a gente sai muito mais fortalecido disso. E esse é um grande ensinamento que você traz. Olha, passei pelo problema, resolvi. Talvez não foi da forma como eu achei, mas ele aconteceu e eu já estou lá na frente. Estou com outros, estou seguindo. Sim, né? sim. De repente é porque eu não me lembro, que eu sou ruim de memória, sabe, gente? Mas eu não fico assim, tipo... Às vezes eu nem lembro que eu tive problema. Eu nem lembro. É mesmo, né? Sabe? Eu não fico assim, É um aprendizado para a gente isso, né? Vamos olhar para frente, vamos seguir, vamos olhar para as coisas boas e não para as coisas ruins. Olha, e quanto mais você pensa em coisas boas e você pensa para frente e você pensa positivo, as coisas acontecem. Você se libera, sabe? Assim, te dá um ânimo, te dá um... Não tem o que te segure para você ficar naquele ponto que você está estagnada. Você tem que ir para frente. Tem que seguir, né? Sim, exatamente. Maria Alice, muito obrigada pela sua presença, pela sua alegria, por você compartilhar a sua história, né? Por você estar junto com a gente em várias ações do Mulheraço. O Mulheraço, a intenção do Mulheraço é mesmo a gente trazer esse espaço, esse ambiente seguro que a gente pode uma ajudar a outra e cada vez mais a gente ir crescendo juntas, né? É sempre nesse sentido. Então, muito, muito obrigada por você estar conosco, você compartilhar e a gente poder estar junto e poder aprender tanto com você. Então, você vê, aqui em Londrina nós temos tantos, não é associação, grupos, né? Tantos grupos de ajuda às empresárias, né? É você...
PPW, é a CEMEG, ao qual eu faço parte também da CEMEG faz muitos e muitos anos. Então, você, empresária, procura se unir com pessoas, né, que têm a mesma direção, que tem comércio, que você quer crescimento. Isso é muito importante para nós mulheres, estarmos ligadas dentro de uma associação, dentro de um grupo de mulheres que a finalidade é a mesma, é união, é ajudar uma a outra, é crescimento, porque a gente aprende muito, muito com essas mulheres. Ai, que bom ter você com a gente no Mulheraço, eu fico muito feliz e poder, né, aprender com você, que realmente é uma história de sucesso e é uma inspiração para que a gente possa alcançar também os nossos objetivos. Então, muito, muito obrigada, Maria Alice. Eu é que fico agradecida. E eu tenho certeza que a nota para o primeiro podcast da Maria Alice é nota 10, não é? Tenho certeza. Vocês podem dar nota, pode comentar, pode falar o que gostou, o que não gostou, tá no direito de vocês, viu? O bom aqui no Mulheraço é que eu sempre falo assim, a gente não precisa entrar numa caixinha. Né? A intenção nossa é trazer realmente mulheres que são autênticas e que você construiu a sua trajetória em cima do que você gosta, do que você quer. Não é porque a outra gosta do amarelo que eu também vou ter que usar amarelo. Não, exato. Eu vou usar o roxo, a outra vai usar o amarelo, a outra vai usar o vermelho e assim vai, né? Mas a gente pode caminhar juntas, cada uma na sua posição, correto. Cada uma na sua história, né? E isso é um grande presente para nós. Então, gente, muito, muito obrigada. Mais uma vez, Maria Alice, obrigada pela sua participação e até a próxima Vitrine Mulheraço. E obrigada a você que foi até o fim desse vídeo. Beijo!